Você tá junto comigo, imagina cada coisa que acontece, né? Agora você imagina, compra pela internet é muito comum. Então entregador é muito comum. Você vê motoboy passando para lá e para cá. O que a gente não imagina é que um desses entregadores aí, na verdade, é falso. O camarada estava utilizando, inclusive, o uniforme dos Correios para fazer entrega e aplicar golpe, principalmente em idosos. Gabriel Terbach tem as informações da Polícia Civil. É contigo, Gabriel. Ô, Luismar, uma informação importante que o entregador falso com o uniforme do Correios, ele foi preso. Mas a Polícia Civil investigando descobriu uma quadrilha muito maior envolvida com uma facção criminosa que praticava esses crimes. Esse entregador falso foi preso ontem lá no bairro Santo Antônio, aqui em Juiz de Fora, e depois que ele foi preso, eles foram numa fazenda e descobriram que era uma quadrilha. Outras duas pessoas também foram presas e outras 3 pessoas estão foragidas, suspeitas de integrar essa quadrilha que cometia furtos contra idosos. O esquema é interessante, dito curioso, porque o que eles faziam, Luiz Maia? Eu conversei com uma das vítimas lá na delegacia, porque eles chegavam com uma encomenda e essa encomenda não tinha nada, era uma embalagem vazia. Mas o que chamava atenção é porque chegava lá o destinatário, o seu nome, chegava o endereço certinho, chegava todas as informações, batiam ali, só não tinha remetente, ou seja, eles não sabiam quem estava enviando. E aí, para poder receber essa encomenda, eles pediam um reconhecimento facial. Vamos conferir a reportagem completa. O entregador falso foi cercado por motofretistas que depois ligaram para a polícia militar prendê-lo. O golpista ainda subiu no telhado na tentativa de fugir. Um dos motofretistas que ajudou a prender o suspeito é Pedro Henrique. Cara, porque a gente que é motoboy, o cara fica fazendo uma prática disso, até as pessoas mesmo ficam com medo da gente fazer alguma coisa com eles, né? Parei minha moto na frente dele, tirei a chave da moto e segurei ele. Ele começou a correr, aí ele entrou na casa de um morador, eu fui atrás dele ainda, ele conseguiu subir em cima do telhado. Aí foi aonde que eu chamei a polícia, os moradores também chamou 190 para ele. Essa imagem mostra o suspeito circulando pelas imediações da igreja Santa Rita de Cássia, em Juiz de Fora. Ele usava o uniforme completo dos Correios. O modus operandi do suspeito era dizer que tinha uma encomenda e, para fazer a entrega, precisava fazer reconhecimento facial. A partir disso, ele fazia empréstimos nos nomes das vítimas. A população tem que saber que esse não é um procedimento padrão das empresas que entregam produtos, muito menos do correio. No máximo que eles pedem é o RG, uma assinatura ou uma palavra-chave. Então, a população tem que saber que se alguém aparecer na sua residência para entregar um produto e pedir fotografia do rosto ou vídeo, já desconfie, pois esse não é um procedimento padrão das empresas que entregam produtos. O suspeito teria aplicado golpes em diversos bairros de Juiz de Fora e até em outras cidades da região, como em Ubá. Uma das vítimas é o pai de Leonardo, do bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora, que perdeu R$6.000. Ele chegou identificado com a camiseta dos Correios, né? Uma encomenda dos Correios, o nome do meu pai. Inclusive, todos os dados estavam tudo certos. CPF, CEP, identidade, né? O nome completo do meu pai. E a gente achou estranho porque não chegou a fazer nenhuma compra né? Ultimamente nos dados dele. E ele chegou oferecendo isso. Uma coisa que a gente achou estranho foi porque não tinha remetente, né? E como não tinha nada a pagar no momento, foi assim, meu pai, recebe aqui, né? Depois a gente vê o que pode ser essa encomenda. Só que ele pede para fazer reconhecimento facial. Nisso eu pensei assim, poxa, né? Da onde que ele, cara, dos bancos que faz isso? E daí caímos no golpe, infelizmente. Edgar Ribeiro é outra vítima. Ele perdeu R$1.700. Quando eu cheguei lá, era um entregador, como se fosse uma outra empresa qualquer, estava com a caixinha do correio e tinha os dados meus, tudo lá no correio, no papel, e pediu para mim assinar, assinei, como estava recebendo, e aí ele pediu, bateu a foto. Aí acabou, ele foi embora. Aí eu fui fazer o BO. Meu BO está pronto, está comigo aqui. E estão aguardando agora a polícia aqui na delegacia. A Polícia Civil investiga o caso e a semelhança de 2 desses golpes terem sido feitos com clientes de uma mesma instituição bancária.
área. Infelizmente, é muito comum que os criminosos procurem pessoas idosas, e eles já sabem quem são as vítimas. Os dados da pessoa, às vezes, vazam na internet, na dark web, deep web, ou temos a oportunidade de ver pessoas do próprio banco fornecendo esses dados, ou seja, um funcionário do banco, às vezes, vaza esses dados para criminosos e eles procuram pessoas mais vulneráveis, e principalmente os idosos. Se for vítima de um golpe, procure a delegacia imediatamente. Se deparar com esse cidadão querendo fazer a fotografia ou o vídeo, na hora, não faça e ligue 190, acionando a Polícia Militar para que esse cidadão seja preso em flagrante. Luizmar, eu queria destacar duas falas do delegado que são bem importantes. A primeira é que ele fala que o Correios nunca vai pedir esse reconhecimento facial. Então, sempre você suspeite caso alguém te peça um reconhecimento facial. Apenas os bancos pedem esse reconhecimento para poder fazer alguma transferência ou então para provar algum empréstimo. Então, isso é importante. Outra coisa que eu queria destacar também da fala do delegado é que a Polícia Civil está pedindo e orientando que outras vítimas, além dessas que a gente mostrou na reportagem, procurem a delegacia do seu bairro para poder registrar a ocorrência. O intuito da Polícia Civil, de acordo com o que foi falado, é que para juntar todas essas ocorrências para poder fazer uma investigação só. Então, a Polícia Civil pede que, caso você tenha sido vítima, procure a delegacia do seu bairro para poder registrar essa ocorrência. Outra coisa que também chamou um pouquinho a atenção, que foi até uma fala das vítimas, e também eu conversei isso com o delegado, é que uma curiosidade, né, é que foi a mesma instituição bancária de duas dessas vítimas que a gente conversou. E aí, no caso, a gente pediu uma nota para essa instituição bancária que diz que segue todas as diretrizes da LGPD e que não faz empréstimos sem solicitação, ou seja, você tem que solicitar. Eles também disseram que tem ciências que pessoas vêm praticando golpes contra as instituições financeiras e também consumidores. E o banco orientou, então, que as vítimas entrem em contato pela ouvidoria. Então, caso você tenha sido vítima, procure o seu banco, procure a ouvidoria do seu banco e relate isso também para a instituição financeira, para que eles tenham ciência desse caso. A gente vê que é um golpe muito bem feito, está cada vez mais difícil, ele vestindo a roupa do Correios, capacete, moto, ele para na sua casa, é uma encomenda que você não precisa pagar, então você recebe, só que para poder confirmar, eles pedem esse reconhecimento facial e aí você pode estar sendo vítima de um golpe. Então é bem importante estar bem atento, precaução nunca é demais, né, Luizmar? E chama atenção também, né, essa vulnerabilidade do idoso que recebe uma encomenda via uniforme dos Correios, recebe uma encomenda não tem o remetente, mas tem todos os dados, assim como você já falou na reportagem, também na sua inserção ao vivo, dessa possibilidade de todos os dados serem confirmados. Então, fica difícil para o idoso, quando ele pede o reconhecimento facial, acredita, então, que é simplesmente mais uma norma, né? Mais uma segurança dessa entrega, e, nesse caso, um cai nesse golpe, um caiu com R$6.000, outro com R$1.700. A gente podia colocar um pedacinho, né? Mostrar mais uma vez o rosto dessa pessoa, para chamar atenção também para alguém que está em casa, pode ter recebido essa encomenda, e até agora não sabe que caiu num golpe. Né? A gente sabe que existe essa margem do consignado, talvez foi tentado, mas não tinha margem de consignado, não passou, mas caiu no golpe. Tá aí, não tinha valor para receber encomenda, não tinha encomenda nenhuma, a caixa era vazia, mas o artista estava indo de casa em casa com dados. Chama atenção também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Cada vez mais difícil a gente saber dessa informação, né? A gente sabe que isso é crime, vazar uma informação dessa, se for configurado que alguém dentro do banco estava vazando dados, é crime, tem que ser responsabilizado sim. Agora, chama atenção, você está falando do modus operandi, né? Como que é um crime bem sofisticado, Gabriel, se você parar para pensar. Exatamente, Luizmar. E também a gente conseguiu apurar que não é só uma instituição financeira, não. Outras duas também foram relatadas com possíveis vítimas. E até o delegado fala também na entrevista, que eu vou chamar a atenção, é que muitas das vezes esses dados são vazados dentro da instituição bancária. Por isso que a encomenda já chega na sua casa com o seu nome direitinho, com o seu endereço, com o seu RG ou CPF. Por isso. E aí você acaba conferindo ali os dados. Está batendo, você recebe essa encomenda, mas para isso ele precisa fazer esse reconhecimento facial. Vou destacar também, foi o que eu falei logo no início, antes de chamar a reportagem.
porque foi descoberto que é uma quadrilha, não só esse entregador do Correios, uma quadrilha maior. Tem esse suspeito que foi preso, outros 2 também já foram presos e ainda tem foragidos. Então, vale destacar que esse crime pode ser reincidente, inclusive para todo mundo ficar bem atento dentro de casa. Eu vou destacar também que isso não é só em Juiz de Fora. Pela nossa apuração, também teve casos em Ubá. Então, cidades aqui da nossa região também seriam vítimas, pessoas de cidades da região também seriam vítimas desse furto, desse estelionato aqui sobre esse falso entregador do Correios. Tá certo, Gabriel, daqui a pouquinho te chamo de novo. Tá vendo essa sombra aí? Fica ligado, que até as sombras tem que ficar desconfiado.